E aí, pessoal, tudo bem? Ontem eu gravei uma live de cerca de meia hora analisando a entrevista do Bolsonaro no Jornal Nacional. Só que depois eu fui reassistir e não achei o resultado muito legal. Eu acho que a argumentação não ficou muito bem colocada e por isso decidi gravar esse vídeo. Só que esse vídeo aqui ele vai ter um enfoque um pouco diferente. Eu vou olhar mais para o desempenho do William Bonner e da Renata Vasconcelos, porque eu acho que é essencial justamente para a gente conseguir entender como que a população enxergou essa entrevista e como a população enxergou a forma como o Jair Bolsonaro participou dela. Então, vai ser um vídeo muito focado, em particular, nas pessoas mais de esquerda, imagino que majoritariamente, que acharam que o William e a Renata, eles pegaram leve com o Bolsonaro. Óbvio, se você perguntar para um bolsonarista, a impressão ela é completamente oposta. Mas eu não tô falando com eles agora. Gente, vamos lá. Eu separei uma pergunta específica dessa entrevista. A pergunta que o William Bonner fez sobre economia. Eu acho que ela consegue trazer pra gente uma noção geral sobre qual foi a dinâmica que a gente teve na segunda-feira. E muito mais do que isso, ela serve de exemplo sobre como que seria essa entrevista caso a postura fosse mais pesada por parte dos apresentadores. Eu vou ler a transcrição pra vocês da pergunta do Bonner e da resposta do Bolsonaro. A resposta do Bolsonaro é um pouco longa, mas depois a gente entra numa coisa um pouco mais dinâmica. William Bonner pergunta: então vamos para a economia, que é um tema que o senhor também gostaria de abordar, certamente. Em 2018, como candidato, o senhor disse assim em uma entrevista: eu sei do que é que o povo precisa. Inflação baixa, taxa de juros menor, dólar menor. Aí veio o seu governo. Os juros básicos da economia dobraram. A inflação mais que dobrou. O dólar, que estava em 3,90, está em mais de R$ 5. É verdade que tudo isso se deu em um cenário de pandemia e também em um cenário de guerra na Ucrânia. Ocorre que esse cenário não mudou, não é? A pandemia não acabou, infelizmente, e a guerra da Ucrânia é uma realidade ainda. Pergunto, candidato, qual o seu plano, uma vez reeleito, para cumprir em um segundo mandato as promessas que o senhor fez em 2018 para a economia? Bom, gente, é inegável que essa pergunta é extremamente leve. William Bonner, em nenhum momento dela, questionou a política econômica adotada no governo Bolsonaro. E mais do que isso, né? Deu a entender, colocou de que os problemas que o país passa na economia, eles são todos oriundos de fatores externos. Não foi feito questionamento algum a forma como o Bolsonaro levou a política econômica. Tem muita gente dizendo que isso se dá pelo fato de que a Globo compactua com as medidas defendidas pelo ministro da Economia Paulo Guedes, né, que seriam ali medidas de cunho liberal. Olha, eu não duvido nem um pouco disso e também não vou colocar em dúvida a possibilidade de que isso tenha interferido na estratégia da entrevista e na forma como essa pergunta foi formulada, tá? Não, de forma alguma. Mas vamos fingir que não, como um exercício mental aqui. Olha, essa foi a resposta do Jair Bolsonaro ao que o Bonner perguntou. Primeiro, as promessas foram frustradas pela pandemia, por uma seca enorme que tivemos no ano passado e também pelo conflito da Ucrânia com a Rússia. Se você pegar os dados de hoje, você vê o Brasil como talvez o único país do mundo com uma deflação. Um país que vai ter uma inflação menor do que, por exemplo, Inglaterra, menor do que os Estados Unidos. Você vê também que a taxa de desemprego tem caído no Brasil. Os números da economia são fantásticos, levando-se em conta o resto do mundo. Se fosse apenas o Brasil com esse problema, eu seria o responsável. O que é que eu pretendo fazer? É continuar exatamente na política que vemos fazendo desde 2019. A grande vacina a favor da economia em 2019 foram as reformas, como por exemplo, da Previdência. Foi, por exemplo, a Lei de Liberdade Econômica. Foi a modernização das NRs, das normas regulamentadoras. Milhares de normas nós deixamos de lado, nós revogamos. Então, a grande reforma da economia foi feita em 2019. Que fez o que nós pudéssemos suportar em 2020. Nós pegamos 2022 e 2021 e tivemos um saldo positivo de quase 3 milhões de empregos no Brasil. Diferente de 2014 e 2015, em que tivemos uma perda de quase 3 milhões de empregos no Brasil. Isso é sinal do quê? Competência da equipe econômica. Programas como, por exemplo, o Pronamp preservaram mais de 10 milhões de empregos no Brasil. O próprio auxílio emergencial, em um primeiro momento, R$ 600, fez com a economia, em especial nos pequenos municípios, não colapsasse.
Então, essas medidas, entre outras, fizeram a gente romper 2020 e 2021. 2022, quando veio a guerra agora, problemas nós tivemos. Fui na Rússia negociar fertilizantes com o Putin. Se não tivesse ido, não teríamos fertilizantes para a nossa safra agora, desse segundo semestre. Isso garantiu a segurança alimentar de todo o Brasil e de todo o mundo. Eu sei que a resposta é cansativa, gente, mas vamos lá agora para as trocas que ocorreram entre o Bonner e o Jair, tá? Eu acho essencial expor completo, textualmente, esse trecho para a gente poder entender da melhor forma possível. William Bonner ele retrucou desse jeito ao que foi dito pelo Bolsonaro. Só para concluir então, em um segundo mandato, o senhor daria sequência aos planos que foram estabelecidos e desenvolvidos no primeiro. E o Bolsonaro? Por exemplo, Bonner. Nós somos o 7º país mais digitalizado do mundo. Nós fizemos muita coisa no Brasil. Atendemos realmente a todas as camadas da sociedade. Só agora, na questão do IPI, a proposta do Paulo Guedes, que está parada no Supremo Tribunal Federal, nós pretendemos diminuir o imposto de 4 mil produtos em 35% em IPI. E o William Bonner pergunta, então, em um segundo mandato? Aí o Jair Bolsonaro. Não, nesse agora. É que a proposta parou no Supremo Tribunal Federal. E o William Bonner. Estamos a semanas da eleição. Olha, gente, vamos lá. Você acha que o Bolsonaro se saiu bem nessa resposta? Não tô falando da pergunta do Bonner, não. Tô falando da resposta do Jair Bolsonaro. Ele basicamente disse que vai fazer pela economia o mesmo que fez no primeiro mandato. Ele em nenhum momento conseguiu falar direito e culpar a guerra da Ucrânia e a pandemia pelas dificuldades econômicas. Por quê? Porque o Bonner já tinha feito isso na sua pergunta. Quando você assiste a resposta do Bolsonaro, mais de quase 2 minutos, você acaba entendendo ao fim dela que pro Bolsonaro a economia tá bem. Que pro Bolsonaro o que foi feito já basta. Não tem mais nada para fazer. Nenhuma nova medida para ser adotada. Vocês perceberam a citação muito breve ao auxílio emergencial? Ele poderia colocar o auxílio como protagonista nessa resposta, até na esteira do aumento do Auxílio Brasil, que foi dado agora pela PEC eleitoral. Então, assim, eu não considero que o Bolsonaro se saiu muito bem. No combo, eu acho que ele foi mal. Eu acho que a pergunta e a resposta, elas lembraram o que a população lembra quando vai no mercado todos os dias, lembraram que as coisas não vão bem e mostraram uma pessoa que não sabe muito o que fazer para elas melhorarem. E que parece mais satisfeita do que deveria com a realidade atual. E eu acho que essa impressão, ela não ficou só para quem não gosta do Bolsonaro, ficou também pro pessoal mais lá do meio. Ficou também para as pessoas que não acompanham política, mas que assistem o Jornal Nacional e tudo mais. Certo? Agora vamos lá, eu acho que para boa parte das pessoas que estão considerando que a Renata e o Bonner pegaram muito leve, talvez uma estratégia mais interessante seria mais ou menos essa. O Bonner perguntaria: em 2018, como candidato, o senhor disse assim em uma entrevista: eu sei do que é que o povo precisa, inflação baixa, taxa de juros menor, dólar menor. Aí veio o seu governo. Os juros básicos da economia dobraram. A inflação mais do que dobrou. O dólar, que estava em 3,90, está em mais de R$5. 33 milhões de brasileiros estão passando fome. As pessoas saem dos mercados com carrinho vazio, quando podem ir no mercado. O que você fez de errado, presidente? Bom, gente, basicamente o que eu fiz aqui foi alterar a pergunta do Bonner para deixar ela muito mais rígida. Culpabilizei o Bolsonaro e não a guerra e a pandemia pela situação econômica do país, e muito mais do que isso, incluí 2 fatores que são muito perceptíveis a respeito da piora econômica para toda a população. A fome, que as pessoas conhecem ou porque passam por ela, ou porque conhecem pessoas que passam, ou também a ida diária aos mercados em que as pessoas notam um poder de compra muito menor. E vamos agora simular como que se daria a resposta do Bolsonaro, só que também com uma postura diferente do Bonner. Uma postura de questionamento, quando o Bolsonaro mentisse, desviasse de assunto e tudo mais. E é muito fácil de prever, né? Porque o Bolsonaro, ele responde a pergunta sobre esse tema dessa forma em todas as entrevistas em que a coisa é dada de forma um pouco mais pesada. O Bolsonaro ia iniciar falando da pandemia e da guerra. E ia falar bastante disso. Primeiro porque o Bonner não entregou na resposta. Ele ia falar: ô Bonner, você tá me culpando por tudo? Teve uma pandemia, teve uma guerra.
O país que eu tive que carregar ao longo dos últimos anos, ele estava exposto a um cenário mundial muito ruim. Aí o Bandeira ia questionar. Não, mas presidente, você não podia ter adotado medidas ao longo da pandemia que ajudassem a população a pelo menos não passar fome e tudo mais? O Supremo Tribunal Federal me tirou a autonomia para adotar essas medidas. Mais do que isso, dei dinheiro para os governadores, eles desviaram para comprar respiradores superfaturados e não prestaram a assistência que deviam prestar para a população. Eu criei o auxílio emergencial. Eu disse desde o início, fique em casa que a gente vê depois. Não ia dar certo. A economia a gente vê depois. Aí o Banner ia falar, presidente, eram recomendações da Organização Mundial da Saúde. E pra falar nisso, a economia já estava mal em 2019. No começo de 2020, antes do coronavírus aparecer, as projeções econômicas pro ano já eram catastróficas. Aí o Bolsonaro ia retrucar. Não, a OMS lá no começo da pandemia mandava não usar máscara. 2019 eu tava botando o país em ordem. Tava resolvendo a herança maldita deixada pelos governos petistas e do Temer. Depois, quando era pra coisa ir pra frente, veio esse cenário global. Aí o Bandeira ia questionar, né? Mas, presidente, seu governo acabou não aprovando nenhuma medida econômica de sucesso e tudo mais. E Bolsonaro, é óbvio, o Congresso não pôde aprovar, o Rodrigo Maia trabalhou contra mim. Eu fiquei com o meu governo engessado por mais de um ano, porque você tinha no Congresso uma pessoa que estava trabalhando contra o meu governo. Você vai me culpar por isso? Aí o Bandeira fala, não, mas o Rodrigo Maia, ele aprovou a reforma da Previdência, ele que fez a reforma passar. Aí o Bolsonaro ia questionar, calma, você vai deixar eu falar? Gente, eu não sei se vocês consideram verossímil essa simulação que eu acabei de fazer, certo? Mas notem o seguinte, na resposta que o Bolsonaro deu, o Bolsonaro não conseguiu incluir nenhum discurso destinado para o seu público mais fiel, e tem que incluir, em alguma medida, porque o público mais fiel, apesar de já ser votante, ele tem papel essencial em convencer outros a votarem no dia a dia, nos bares, nos ônibus, em casa. E ele precisa estar muito ânimo, e a tática agressiva do Bolsonaro lhes dá ânimo para fazer campanha. Precisam estar munidos de argumentos, argumentos simples para problemas difíceis, que são muito agradáveis e que a maioria das pessoas adoram. Na resposta que o Jair deu, de verdade, não teve isso. Agora, nesse bate-boca com o Bonner, olha, o Bolsonaro conseguiu, com os seus apoiadores, dizer que deitou na entrevista. Ainda se saiu de vítima, olha a Globo contra mim, me perseguindo. E quando o assunto são os outros, os que não são seus apoiadores, mas aqueles que às vezes podem votar nele, que era o segundo objetivo dele, conseguir conquistar votos, na pergunta original, o Bolsonaro não foi nada convincente, né, gente? Nada. Ele disse que a economia tá um sucesso. Né? Apesar do cenário mundial, mas quando você vê o combo da pergunta, é o que se passa. Não indicou que vai fazer nada diferente do que fez. Agora, nesse bate-boca aqui, olha, o Bolsonaro ele lembrou a respeito da herança maldita do PT. Né? Foi a única oportunidade que ele teria tido a entrevista inteira, porque o Bolsonaro não citou o Lula, né? Porque não conseguiu encaixar o Lula nas respostas. Muito mais do que isso, esses outros iam falar, puta, é verdade, né? O Jair tava falando lá no começo que essa coisa de economia ia dar problema depois. E o Temer ia contestar, contestou aqui, fake news por fake news proliferada pelo Jair, só que ele responde com outra, você cutuca a ferida e aí o negócio explode. E eles iam falar, mas calma, puta, por que eles estão pegando tanto no Bolsonaro? Por que estão caindo tão em cima dele? Que postura é essa? Né? Essa coisa ríspida pode pegar muito mal. E olha, seria o que foi isso que aconteceu em 2018. Foi isso que aconteceu em 2018, em que o Jornal Nacional adotou um tom de batalha na entrevista. Não deixava o entrevistado acabar a resposta e logo apontava uma incoerência. Respondia à altura com um tom de voz mais ríspido. E o Bolsonaro saiu ganhando em 2018. Isso é praticamente um consenso. Saiu ganhando da entrevista no Jornal Nacional. E sabe por quê, gente? Porque se você começa a questionar assim, vira um campo de batalha. E se tem alguém que entende de campo de batalha, é o Jair Bolsonaro. Ele ganha. Ele ganha do Bonner e da Renata porque ele pode se utilizar de armas que o Bonner e a Renata não podem utilizar. Ele pode usar fake news. O Bonner e a Renata não podem. Ele pode ser ríspido como o Bonner e a Renata não podem. Porque eles estão lá como apresentadores, como entrevistadores. E aí ele ganha.
Mas ele não ganha só do Bonner e da Renata, ele ganha dos outros. Porque Lula, até o Ciro Gomes e Simone Tebet, certamente são menos bem-sucedidos numa situação como essa, de troca de farpas e acusações, do que o Bolsonaro é. Porque essa é a praia dele. É isso que ele é desde sempre. É nisso que ele se dá bem desde sempre. Então, gente, se eu acho que teve algum objetivo por parte do Bonner e da Renata nessa entrevista com o Bolsonaro, foi fazer com que ele se saísse mal. E fizeram isso com primor. Não tô dizendo que ele se saiu mal. Tô dizendo que eles criaram o cenário mais conveniente para que ele se saísse mal. Que mais o induziria a se sair mal. Deixaram sem oportunidade de fazer o que sabe fazer. E olha, jogo de xadrez. Você pergunta uma coisa e você precisa prever como o entrevistado vai responder aquilo. Quais são os caminhos que ele pode seguir para responder aquilo. E para cada um desses caminhos, você tem que se planejar. Para já na sua primeira pergunta, impor uma barreira. Você vai perguntar sobre a situação econômica? Bom, o caminho inicial do Bolsonaro vai ser falar da pandemia. Então eu já vou colocar a pandemia na minha pergunta. Ele vai ter que fugir do seu roteiro. Sair da sua zona de conforto. E aí você prevê qual vai ser a resposta que ele vai ser obrigado a dar. E já pensa na sua réplica. Também pensando na tréplica dele. Você faz a sua jogada, pensando não só na próxima jogada, mas em todas que seguirão. Suas e do entrevistado. E eles fizeram isso. Eu usei a economia aqui para ilustrar o que a gente viu em todos os outros tópicos discutidos. A postura do Bonner e da Renata, ela foi muito mais leve do que em 2018 em cada um desses tópicos. Incisiva, de questionamento, até mais às vezes do que na questão econômica, tá? Mas muito menos agressiva. E eles deixaram o Bolsonaro falar, não interromperam, não transformaram em campo de batalha, não deram para ele oportunidade de agradar o seu público e o público que ele queria conquistar. Por quê? Não transformaram aquilo no que ele mais gosta. Essa é a minha opinião a respeito do desempenho dos entrevistadores do Bolsonaro no Jornal Nacional. E não tem nada a ver com eu gostar deles ou gostar da Globo, tá? Tem a ver única e exclusivamente com... Foi o cenário pior pro Bolsonaro. E o Bolsonaro até que se virou bem. Eu acho que ficou um pouco ali no 0-0. Mas iria muito melhor se a coisa fosse como muita gente gostaria. Até mais, gente.